Dando continuidade à história, a lágrima não é só de quem chora. Escrito por Américo Simões. Ditado pelo espírito de Christopher Angel. Capítulo 17. Deus nunca nos deixa sós. Encontrava-me a meio do caminho para a sala de estar, quando eu encontrei Vitor, parado em frente a uma das janelas, olhando por ela. Ao ouvir os meus passos, ele voltou-se para mim e sorriu timidamente. Ignorei-o, mostrando uma fisionomia endurecida pelo ressentimento. Christopher, interrompeu-se. Eu estava me lembrando de quando a gente... Voltei-me para ele com fúria assassina, cuspi. Eu ofereci a minha casa para se abrigar. Não ofereci minha amizade, tampouco minha companhia. Sinto repugnância até mesmo da sua sombra. Tem motivos de sobra para me odiar, eu sei. Não lhe tiro esse direito. Creio, porém, que viveria melhor se passasse uma borracha por cima de tudo. Aproximei-me dele com os meus olhos ameaçando explodir das órbitas e disse: Olhe para os meus olhos, Vitor Dorigan. Olhe bem no fundo dos meus olhos e veja se há visto um otário dentro deles. Ele insistiu. Digo isso para o seu próprio bem. Cortei-o mais uma vez em voz ressoante. Meu bem. Sim, Christopher, seu próprio bem. Senti meus pulmões se contraindo, reduzindo-se a pó. Tive a sensação de estar pegando fogo por dentro. Confesso que eu senti um desejo insopitável de esmurrar-lhe o nariz. Ali mesmo, naquela sala, ainda que sujasse todo o aposento com sangue. Aquele sangue podre e desprezível. Por fim eu disse: eu apagaria assim o passado com uma borracha feita do seu sangue. Eu sei que dentro de você, em algum lugar, bem dentro de você, ainda existe aquele Christopher que eu conheci e que tanto bem me queria. Engana-se. Cortei-o rispidamente. Esse Christopher morreu no dia em que ele descobriu quem era de verdade Vitor Dorigan. O canalha, o crápula chamado Vitor Dorigan. Este aqui é apenas o corpo que ele usou antes de ser traído, ocupado agora por outro espírito cujo caráter e decência você tem grande parte na sua formação. Soltei um suspiro pesado. Ou me retirava, pensei rápido, ou travaria ali mesmo uma luta sangrenta. Voltou-me à memória o conselho que ouvi da voz das sombras, naquele dia na casa da árvore, quando eu estava prestes a acabar com a minha vida. A raiva é uma má conselheira, Christopher. Não faça nada sobre o domínio da raiva, nem sobre o domínio da decepção, da amargura e a depressão. Todos esses sentimentos são péssimos conselheiros. Assim retirei-me da sala com passadas longas e furiosas e rumei para o meu quarto. Calma, rapaz, disse-me a voz das sombras. Esfrie o sangue. Fechei-me em meu quarto no mesmo instante que me perguntava: como posso odiar um homem numa situação tão delicada e humilhante como a que ele se encontra agora? Como? Ah, como eu o odiava! Odiava-o imensamente. Respirei com ânsia, 1, 2, 3 vezes. Só então percebi que o nosso encontro havia me arrancado lágrimas dos olhos. E eu acreditei, ou quis acreditar, que eram lágrimas de ódio. Naquele dia, tampouco no outro após a chegada da família de Vitor Dorigan à minha casa, Anne Campbell não me dirigiu a palavra.
apenas olhares de gratidão e assentimento. Ela aguardou o momento certo em que nós dois pudéssemos ficar a sós para que eu ouvisse o que ela tinha a me dizer. Eu sabia no íntimo que aquele momento chegaria, e sem saber ao certo porquê, temia-o. Ia passando pela sala quando avistei ela de pé junto à janela, com os braços cruzados, contemplando o que podia ver através da janela. Lá estava Anne, envolta de uma certa tensão, como sempre, algo que mantinha escondido bem fundo no seu íntimo, à custa de enorme força de vontade, algo que eu temia não poder tirar dela para suavizar o seu estado. Fiquei imóvel, contemplando-a de longe, sendo envolvido pelas doces lembranças do que vivemos no passado. Cheguei a beijá-la na imaginação, sentindo com nitidez os seus lábios macios e receptivos juntarem-se aos meus, os seus dedos engalfinhando em meus cabelos, nossos corações se tornarem um só. Quando dei por mim, Anne havia virado na minha direção e me olhava com certa apreensão. Seus lábios estavam duramente comprimidos, não sei se de raiva ou para impedir que tremesse. Ela enxugou os olhos. Você está chorando, Anne? Repeti. O que foi? Posso ajudá-la? É bom chorar de vez em quando, Christopher. O choro lava da alma as impurezas. Ela enxugou as lágrimas com a ponta dos dedos e disse: Você é um homem de sorte. Foram as primeiras palavras dela. Elizabeth é uma mulher maravilhosa. Assenti, desviando os meus olhos dos dela. Agradeço, Christopher, por tudo que você e Elizabeth e Beatrice estão fazendo por nós. Agradeço imensamente. Não há de que, Anne. Não há de que. Disse eu, ainda procurando evitar os seus olhos. Ela começou a dizer algo mais, porém eu sequer prestava atenção. Interrompi dizendo: Ainda dói em mim, Anne. Dói em mim profundamente o que o destino fez de nós dois. Se não fosse a guerra, se não fosse, nossas vidas não teriam saído fora do eixo. Se não fosse, mas foi assim que aconteceu. Não podemos viver presos ao si. Se não fosse isso ou aquilo, teríamos sido felizes. Temos de nos desprender do si e encarar a realidade, ainda que não seja a que sonhamos viver. Se tivermos um pingo de dignidade para conosco e com Deus, devemos procurar dentro dessa realidade o que possa nos alegrar, fazer-nos felizes, dar sentido à nossa existência. Foi isso que Rosamunde e Samuel tentaram me fazer compreender quando eu mergulhei naquele silêncio depressivo durante aqueles 4 anos após a morte dos dois. Eu não conseguia me libertar do si. Se eu tivesse chegado a tempo no lago, poderia tê-los salvados do afogamento. Se eu não tivesse encorajado Rosamunde a prosseguir em seu plano de se atirar dentro do lago para chamar a atenção de Samuel. Se e mais se. O fato é que o si não muda nada. Só nos aprisiona a dor e nessa dor paralisamos e deixamos de fazer algo que ainda poderia ser feito por alguém necessitado, por exemplo. Liberte-se do si, Christopher. Aceite a realidade, o que pode fazer dela, e extraia dela o que há de melhor. Eu gostaria, Anne, eu gostaria muito mais. Você pode, Christopher, eu sei que pode. Chegava a ponto de me ferir a alma a vontade de contar para Anne o que Victor Dorigan fora capaz de fazer para nos separar. Destruir antes mesmo de ter nascido a nossa vida tão sonhada, tão querida. Eu tive, no entanto, de amordaçar mais uma vez a vontade de lhe expor toda a verdade,
ao me lembrar das palavras que Vitor usou para me alertar caso eu fizesse aquilo. Conte tudo a ela e destruirá o lar de uma criança, Christopher. Destrua o lar e destruirá a Annie também. Como acha que ela vai se sentir vendo um filho crescer em sofrimento? Sei o quanto deve estar sendo difícil para você ter que viver sob o mesmo teto que Victor, acrescentou Annie. No entanto, se você pudesse rever tudo o que aconteceu entre nós com outros olhos, certamente poderia se libertar desse peso que vem carregando há tanto tempo. Baixei a cabeça e, num tom de voz gélido, falei: Não me peça para fazer o impossível, Annie. Nada é impossível, Christopher. Isso que me pede é totalmente impossível, afirmei com acidez. Viva somente do presente, Christopher, somente do presente. Enterre o passado. Você não entende, Annie, se você cair no silêncio. A voz de Annie tornou a soar no recinto. Onde foi parar aquele Christopher Angel capaz de ver a pureza e a beleza de todo ser humano? Aquele homem por quem eu me... Ela reprimiu suas palavras, comprimindo os lábios fortemente, querendo desesperadamente recolher suas palavras, especialmente a última, ao breu. Você sabe, respondi. Você sabe mais do que ninguém onde foi parar aquele Christopher Angel, Annie. Ele morreu. Morreu na guerra. Não, discordou ela com firmeza. Ele pensa que morreu. Ele quer acreditar que morreu. Mas ele não morreu. E sabe disso. Sabe que está bem vivo, bem aqui na minha frente. Se aquele Christopher Angel houvesse morrido, ele não me veria com esses olhos. Não existiria dentro dele mais nenhum sentimento por mim. Ela suspirou. Eu suspirei. Ela insistiu. Perdoe, Victor Christopher. Perdoe-o. Será melhor para você, será melhor para todos nós. Eu não vou perdoá-lo jamais. Não posso e você me daria razão se soubesse. Eu estava prestes a contar a ela um motivo que me fazia sentir tanta raiva e revolta por Victor quando Cliff entrou na sala. Sua aparição me fez recolher imediatamente as palavras, que já estavam na ponta da língua. A escuridão. Mamãe, disse o menino. Sim, meu filho. A criança não respondeu. Por algum motivo se sentiu intimidada na minha frente. Annie procurou sorrir para o menino e disse: Eu já vou, Cliff. Antes de sair, Annie voltou-se para mim e me fez um pedido muito sério. Reflita sobre o que eu lhe falei, Christopher. Por favor, reflita. Eu quis lhe dizer alguma coisa, mas as palavras não tiveram forças para atravessar os meus lábios. Ela passou por mim, deixando no ar o seu cheiro inconfundível, e caminhou com o filho para o corredor, e a acompanhei com um olhar atordoado. Annie, disse eu, mas ela não me ouviu. Talvez houvesse chamado por ela somente em pensamento. Eu estava tão atarantado que nem percebi. Levando as palmas das mãos às faces ruborizadas, como que para escondê-la, afastei-me e deixei o aposento às pressas. Fechei-me dentro do banheiro e mergulhei as mãos na bacia de porcelana com água, num gesto desesperado. Passando em meu rosto, logo estava procurando molhar os meus cabelos e, num repente, mergulhei a cabeça na bacia, como quem quer apagar um incêndio com todo o vigor. Elizabeth voltou da venda de secos e molhados, tomada de empolgação. Assim que pôs a sacola com as compras sobre a mesa da cozinha, correu em busca de Annie. Assim que a encontrou, disse empolgada:
Há uma casa que foi posta à venda no final desta rua. Não é nada extravagante, mas o que importa mesmo é que esteja confortável. Bem, eu pensei que vocês poderiam comprá-la com o dinheiro que vão receber da fábrica pelos danos que tiveram. A sugestão perturbou Anne Campbell. Observou Elizabeth, deixando-a completamente parada, como que petrificada por instantes. E quando voltou a falar, a sua voz saiu tímida e frágil. O dinheiro que recebermos pelos danos, se recebermos, não dará para comprarmos uma casa, Elizabeth. Na verdade, mal dará para pagar os empréstimos que Victor fez para montar o seu próprio negócio, que em poucos meses foi à falência. Ele se ilude querendo acreditar que vai sobrar algum trocado. E ainda que sobre, eu sei que não dará para pagar o aluguel de uma humilde casa, sequer por um ano. Elizabeth pegou na mão de Anne e apertou suavemente. Não se preocupe, meu bem. Vocês podem ficar morando aqui conosco pelo tempo que necessitarem. Eu tenho certeza de que Christopher não se importará. Sabe, Anne, eu também passei um período difícil na minha vida. Quase apenas a pão e água, transbordando de dívidas. Nunca fui uma mulher religiosa, tão pouco devotada a Deus. Mas quando Christopher Angel entrou em nossa vida, digo na minha e de Beatrice, eu descobri que Deus existia de fato, que era verdade o que sempre ouvi seus mais devotos seguidores dizerem por aí, que Deus nunca nos deixa sós. Deus pôs Christopher no meu caminho, e agora pôs eu e ele no caminho de vocês. Por tudo isso eu não quero que se afobe com nada, pois enquanto vivermos cuidaremos de vocês. Anne apreciou as palavras daquela que tinha agora como sua nova e melhor amiga, e demonstrou a sua apreciação por meio de um sorriso singelo, modesto. Elizabeth tornou a falar. Ah, Anne, eu jamais pensei que viria um dia a amar outro homem, jamais. Quando eu percebi que havia um sentimento por Christopher, um nível de amor e afeto desconhecido para mim até então, crescendo dentro de mim. Ah, Anne, foi maravilhoso. Uma surpresa e tanto, uma surpresa maravilhosa. Posso dizer que amo Christopher tanto quanto amei Benedict, meu primeiro marido, mas numa frequência diferente, mais lúcida, mais sadia até, eu diria. Quero viver com ele até o fim de nossa vida, quando o branco de nossos cabelos for tão branco quanto a neve. Eu o amo, amo muito. É amor, é gratidão, é tudo ao mesmo tempo. Será que pode me compreender? Anne anuiu com simpatia. Elizabeth, entre risos, falou. Que pergunta estúpida minha. É lógico que pode me compreender. Afinal, você tem Victor. Deve ter se casado com ele pelas mesmas razões que me fizeram casar com Christopher, não é mesmo? Anne tornou a concordar com um leve aceno de cabeça. Elizabeth acrescentou. Só uma coisa me preocupa, Anne. O que é? É algo a respeito de Christopher. Algo sobre o seu passado, uma mulher que ele amou muito e receio que ainda a ame profundamente, mas que por algum motivo que ele nunca me falou, não puderam ficar juntos. Anne recuou ligeiramente o corpo, procurando disfarçar a repentina apreensão. Você, por acaso, sabe de alguma coisa a esse respeito? Conheceu essa mulher? Não, Elizabeth. A resposta de Anne foi precisa. Não a conheci, mas eu tenho certeza que ela, esteja onde estiver, não pode ameaçar o seu casamento com Christopher. Deve ter se casado, tido filhos e está procurando viver a sua vida da melhor forma possível.
Será mesmo? Confie. Elizabeth suspirou esperançosa. Além do mais, continuou Anne, não creio que Christopher abandone você algum dia por causa dessa mulher. Pelo pouco que eu o conheço, parece-me ser um homem com cabeça no lugar. É que o amor, replicou Elizabeth num tom preocupado. O desejo, principalmente, é muitas vezes mais forte que o bom senso, Anne, principalmente em relação aos homens. Agora quem lhe pede para se tranquilizar sou eu, Elizabeth. Acredite-me, mantenha sua fé em Deus que nada há de interferir no seu casamento. Elizabeth abraçou aquela que tinha como sua mais nova amiga e confidente, apreciando intimamente os conselhos que Anne havia lhe dado. Então Elizabeth não sabia. Percebeu Anne. Não sabia a respeito dela e de Christopher, e seria melhor que nunca soubesse, para o bem de todos ali. O conhecimento da verdade só serviria para prejudicar o convívio entre todos. E o momento não era apropriado para criar discórdia, e sim apaziguar corações. Foi naquele mesmo dia, ao cair da noite, que Elizabeth se viu diante de uma solução para ajudar os Dorigan. Até que as coisas se resolvam, vocês podem ficar na casa de bonecas, sugeriu Elizabeth, tratando logo de explicar para os presentes. A chamamos de casa de boneca, mas na verdade é uma casa espaçosa que pode abrigar prontamente uma família pequena. Já incomodamos vocês por demais, redarguiu Anne. Se tivessem, eu certamente diria. Pelo contrário, tem sido um prazer para mim recebê-los em minha casa. E foi assim que Victor, Anne e Cliff Dorigan fizeram da casa de bonecas sua humilde morada. Naquela noite, assim que nos vimos a sós, encontrei Elizabeth pensativa. O que foi? Perguntei. A casa, respondeu ela longe. A casa de bonecas. O que tem ela? Perguntei com uma sombra de inquietação em meu rosto. Parece até que foi construída para recebê-los, como se a vida soubesse de antemão que precisaríamos dela para abrigar uma família necessitada. Estremeci diante de tal ideia. Nunca vira uma observação tão pertinente. Às vezes eu tenho a impressão de que há uma força invisível por trás de nossa vida, Christopher. São como pessoas que nossa visão não pode alcançar, preparando o terreno, se é que eu posso usar essa expressão para descrever o que eu quero descrever, como se pudéssemos ver o futuro e dentro dele o que um ou outro vai precisar, e assim providencie o que lhe será necessário. Compreende? Deve ser o que os religiosos chamam de divina providência. Força invisível. Sim, concordou Elizabeth lentamente. Força invisível. Havia-se passado uma semana desde que eu havia concordado em acolher os Dorigans na nossa casa de boneca, quando percebi o perigo. A tortura que se escondia por trás da solução encontrada por Elizabeth. Como eu poderia viver tão próximo, quase sobre o mesmo teto que Anne Campbell, a mulher que eu tanto amara e, pior, que eu ainda amava. Seria uma tortura, uma loucura, uma dor infinita. Só serviria para atiçar e aumentar ainda mais o ódio que eu sentia por Victor Dorigan, por vê-lo vivendo a vida que eu tanto sonhei, viver ao lado da mulher que eu tanto amava. A vida que ele me roubou por meio de uma farsa, um truque barato de prestidigitação, uma covardia. Por outro lado, como eu poderia tirá-los da minha casa se eles não tinham para onde ir? Não havia como. Só me restava sofrer,
procurar me acalmar, torcer para que Vitor encontrasse um emprego o mais depressa possível, para que assim tivesse condições financeiras para alugar uma casa e mudar-se da minha. E os dias foram passando e Vitor saindo em busca de uma vaga de emprego, uma vaga que ele nunca podia preencher. Só me restou mais uma vez me dedicar ao meu trabalho com unhas e dentes. Era a forma mais eficaz que eu encontrei para me esconder de tão embaraçosa situação que eu passei a viver desde que Anne havia se mudado para minha casa. Havia chegado mais uma vez do trabalho e, como sempre, antes de entrar em minha casa, meus olhos se detinham na casa de boneca. E o que era mais impressionante e assustadora para mim é que eles podiam atravessar as paredes da pequena casa, como que por mágica, e podia visualizar o que se passava dentro dela. Ver claramente Vitor vivendo ao lado de Anne a vida que nós dois tanto sonhamos viver lado a lado. Vinha novamente ao meu encontro a impressão de que toda aquela situação era obra do plano inferior. Fora por seu intermédio que a inusitada casa de bonecas havia se tornado a morada dos Dorigan. Só que para me torturar, eu vi imagens repugnantes regozijando-se de prazer por me ver tentando a cometer uma loucura em nome do meu coração, do desejo, da paixão que eu ainda sentia por Anne e que parecia querer me levar à loucura total. Antes me levassem, selando assim o meu fim. Nessas horas de desespero surgia então a voz das sombras dizendo-me: esfria sua cabeça, Christopher Anjo. Harmonize o seu coração. Não olhe só para o seu umbigo. Pense nos seus filhos, no filho do outro casal, em Elizabeth. Ela o ama, ela vive por você. Respire fundo e pense em Deus. Respire fundo e retire do seu coração esse tormento. Eu posso lhe ajudar dando-lhe conselhos como esse. Jesus pode lhe inspirar por meio de suas palavras eternizadas no Evangelho. Deus vibra por você, mas só você pode aceitar essa ajuda, pôr em prática o que lhe pode fazer bem, trazer o bem para si, mantê-lo ao seu redor crescendo lindo e viçoso como uma bela árvore que encanta os olhos, dá sombra e purifica o ar. Despertei dos meus pensamentos com um dos berros agudos de Beatrice. Papai! Sua voz estridente, forte e aguda ainda me dizia que ela um dia seria uma grande cantora lírica. Voltei-me para ela e sorri. Lá estava ela, como de hábito, ao lado do filho de Anne. Cliff olhou-me com certo receio. Não era para menos. Deveria ver em meus olhos, como eu via quando criança, quem não me apreciava. E ele sabia. Sabia no íntimo que eu não lhe via com bons olhos, por mais que me esforçasse. Não podia, não tinha como. Ele também fora culpado por eu ter me separado de Anne. Se não tivesse nascido, Anne não teria se sentido forçada a se manter casada com Vitor. Beatrice quis um beijo meu e um abraço. Atendi o seu pedido. Ela então voltou para o balanço preso na árvore, seguida por Cliff, que no meio do caminho voltou os olhos para trás na minha direção, e quando os nossos olhos se encontraram, um brilho se fez dentro deles, cada qual movido por um sentimento diferente. Ouvi o rangido de uma porta se abrindo. Vinha da direção da casa de bonecas. Tratei logo de entrar na minha. Quanto menos contato com os Dorigans, melhor. Meses depois, eu passava pela sala para apanhar o meu chapéu e o meu sobretudo quando eu avistei Vitor Dorigan ali, poluindo o ambiente com a sua presença. Meu sangue ferveu ao vê-lo. Christopher,
disse ele com certa cautela. Estremeci ao seu chamado. Gostaria de falar com você um pouco, prosseguiu ele ponderado. Não temos nada para conversar, respondi rispidamente. Pensei que poderíamos facilitar as coisas entre nós, sugeriu Vítor com sinceridade. Estremeci diante de suas palavras. Voltei-me para ele com os meus olhos saltando as órbitas. Facilitar. Indaguei com descaso. Sim, Christopher, facilitar. Ri com escárnio. Se nós pudéssemos nos acertar, pôr um ponto final em nossas diferenças, cortei-o bruscamente. Você nunca vai receber de mim nem perdão, nem compreensão, nem nada mais na vida. E se por acaso existir vida após a morte, afaste-se de mim. Mantenha-se longe, bem longe de mim, pois não mereço passar nem mais um minuto sequer da minha existência nesse cosmo ao seu lado. As pálpebras de Vítor tremeram ligeiramente. Minha pressão subiu. Eu quis do fundo do meu coração, prossegui ácido, que todos aqueles que morreram nos campos de batalha onde estive sobrevivessem àquele caos, por terem caráter, por terem esposas, filhos, mães, pais, irmãos, verdadeiros amigos. Mas Deus não me ouviu, não porque seja surdo, tampouco por não existir. Ele existe sim, apenas não se importa com os homens de caráter e bom coração. Se importasse, não teria permitido que você enganasse a todos, se livrando da guerra, que era o lugar onde você deveria ter estado, como todos os demais convocados. Levei as mãos aos cabelos num gesto desesperador, como se quisesse arrancá-los de mim. Tornei a ficar olhos nos olhos com Vítor e falei sentindo desgosto na minha própria voz. Diga para Anne, seu canalha. Diga para ela toda a verdade, se é que existe alguma dignidade na sua pessoa. As pálpebras de Vítor tornaram a tremer. Diga! Gritei. Senti o piso começando a se agitar sobre o meu peso. Vi as paredes assumirem uma forma gelatinosa, como se de uma hora para outra houvesse se transformado em folhas de bananeiras a balançar com o vento. Vítor tirou o ar dos pulmões. Peitou-me com o olhar e disse num tom agora desafiador. Será que você, Christopher Angel, amava Anne tanto quanto pensa? Se amava, seria capaz de fazer o que eu fiz em nome desse amor. Seria? Eu joguei tudo para o alto e eu não me arrependo. Arrisquei a minha vida pelo amor de Anne. A bala poderia ter me matado, deixando-me paraplégico. As autoridades poderiam ter me desmascarado, complicando gravemente as coisas para mim. Mas eu ainda assim corri todos esses riscos, pois nada era mais importante para mim do que ficar com Anne, casar-me com ela, realizar o que eu tanto sonhara viver ao lado dela antes de acontecer aquela tragédia, antes de você ter aparecido. As palavras dele caíram como farpas sobre mim, descontrolando-me terrivelmente. Agarrei-o pela gola, arrastei-o até a porta, de onde o joguei para o exterior como um saco de batatas. Ele foi ao chão com tudo. Por pouco não bateu a cabeça na quina do cercado da varanda. Ainda que tonto, ele se esforçou para se levantar. Foi nesse momento que eu, num acesso ainda maior de loucura, esmurrei-lhe o tórax. Não percebi que ele estava na pontinha do piso da varanda, entre o piso e a quebra que levava ao primeiro degrau da escada que dava acesso a ela. Vítor se desequilibrou e caiu de costas contra a escada, batendo a cabeça com toda a força no chão de concreto que ligava o portão da frente da casa com a varanda. O remorso transpareceu imediatamente em meu rosto. O desespero tomou conta de mim.
a tal ponto que me vi perdido sem saber o que fazer. Estava prestes a acudi-lo quando avistei Beatrice sentada no balanço de madeira quietinha, olhando aterrorizada para mim. Branqueei mais ainda, tanto quanto ela. Eu quis dizer alguma coisa, mas eu não consegui. Só me restou acudir Vítor, que permanecia caído entre a escada e o chão, inconsciente. Santo Deus! Exclamou Elizabeth assim que nos encontrou ali. Como isso foi acontecer? Vi os olhos de Beatrice voltarem imediatamente para mim. Quis responder, mas Vítor foi mais rápido. Disse prontamente. Escorreguei, sem querer. Deve ter, no mínimo, fraturado a bacia, observou ela agoniada. Não se mova. E voltando-se para mim, que permanecia petrificado, tomado de horror, Elizabeth disse: Christopher, meu bem, chame um médico, urgente. Fez o que ela me mandou imediatamente. Meia hora depois, Vítor Dorigan era atendido pelo Dr. Frederick, ali mesmo, na nossa casa. Logo ele constatou que Vítor havia de fato fraturado a bacia, consequência da minha estupidez, de meros segundos de ignorância. Papai, disse Beatrice. Quis muito olhar para ela, mas eu temi os seus olhos. Nunca me sentira tão envergonhado em toda a minha vida. Tio Vítor vai ficar bom, não vai? Ainda sem olhar para Beatrice, respondi. Sim, Beatrice, ele há de ficar bom com o tempo. Cliff está muito triste pelo que aconteceu ao seu pai. É natural. Vítor é pai dele. Todos nós estamos, de certo modo, tristes pelo acontecido. Beatrice chegou mais perto de mim, pegou no meu queixo com a sua mãozinha delicada e voltou o meu rosto até ficar face a face com o seu. Senti um arrepio fundo na minha alma quando os nossos olhos se encontraram. Ela me olhava com os olhos mais ternos e compreensíveis que já encontrei ao longo da vida. Por fim, abraçou-me, derramando sobre mim o seu carinho e compreensão. Segurei-me para não chorar, mas foi em vão. Chorei feito uma criança e tive a impressão mais uma vez de que nós dois ali, Beatrice era o adulto e eu era a criança. Ouvi-me novamente dizendo, se eu não tivesse empurrado e esmurrado Vítor Dorigan, se... Lá estava ele de novo, maldito se... A me importunar. Se eu tivesse me libertado do ódio, da revolta que sentia por Vítor Dorigan, nada daquilo teria acontecido. Anne tinha razão. O Si era uma praga, um tormento, a forma mais pirracenta do mal a nos atormentar. Ah, se eu pudesse me livrar do Si! Devido à minha estupidez, eu agora teria que suportar Vítor Dorigan por mais tempo em minha casa, com sua presença poluindo o ar, asfixiando a minha alma, e o pior, sendo sustentado por mim, já que ficaria preso a uma cama por longos meses, impossibilitado de trabalhar. Lá estava eu novamente vivendo em meio a uma guerra, travando uma batalha com um inimigo que agora se resumia numa só pessoa, chamada Vítor Dorigan, querendo sem poder algum vencê-lo, vê-lo morto, acabado e humilhado. Sim, eu intimamente lutava por isso. Hoje percebo que ninguém precisa estar em meio a campos de batalha para viver os horrores de uma guerra. Esses horrores podem ser vividos em qualquer lugar, até mesmo dentro da nossa própria casa, pois a guerra pode também explodir dentro da nossa mente e jamais será vencida enquanto não decidirmos, de uma vez por todas, preencher a nossa mente com pensamentos positivos, de amor, compaixão, solidariedade e afeto. Enquanto não tirarmos de nós todo e qualquer sentimento de revolta,
de ódio, rancor e desejos de vingança. Tudo, enfim, que ergue e sustenta a bandeira da paz dentro de nós. Capítulo 18. Assim que o irmão tempo nos permitir. Desde o trágico acontecimento, eu nunca mais voltei a encarar Vitor novamente, pois nunca o visitei na casa de bonecas. Quando percebia que ele havia sido levado por Anne para a varanda para tomar um pouco de sol, mantinha-me dentro de casa para não me ver obrigada a encará-lo, tampouco ser perturbado, como sempre acontecia, quando me via diante de sua presença. Eu agora estava mais do que ciente do quanto o ser humano podia odiar o outro na mesma proporção em que ele pode amar. E compreendia bem porque se ouve dizer que o amor e o ódio andam de mãos dadas. Toda vez que os meus olhos se encontravam com os de Beatrice, sentia um frio em minha alma. Ela sabia que Vitor se encontrava entrevado numa cama por minha causa. O que será que se passava na cabecinha dela? Perguntava-me. Tentei por diversas vezes tomar coragem para conversar com ela a respeito do acontecido. Mas como eu podia explicar a uma criança as razões que me levaram a fazer aquilo? Nem quando ela fosse grande, eu acho que conseguiria dar-lhe as devidas explicações. Procurei me esquecer do fato, torcendo para que o mesmo se apagasse da lembrança de Beatrice. Ainda que fosse vergonhoso eu ter feito o que fiz contra aquele calhorda, eu, influenciado pelas vozes do rancor e do ódio, que sabem como ninguém insuflar desejos de vingança numa pessoa, acabei chegando à conclusão de que Vitor mereceu tudo aquilo que lhe aconteceu, pelo que havia me feito, e com isso eu pude me ver livre do sentimento de culpa. Foi no dia em que Anne contou a Elizabeth o que havia acontecido com a sua irmã Rosamund, que Elizabeth percebeu o quanto é importante uma pessoa aprender a nadar e decidiu matricular Ludovic numa escola de natação. Vamos matricular o Cliff também, disse ela. Não podemos, Elizabeth, não temos mais dinheiro para isso. Quando estivermos melhor de situação financeira, talvez. Esse dia pode ser tarde demais, respondeu Elizabeth categórica. Vou emprestar o dinheiro para pagar as aulas e quando a vida de vocês entrar nos eixos novamente, vocês nos reembolsam. A frase repercutiu de forma esquisita na cabeça de Anne, dando-lhe a estranha sensação de que sua vida, bem como a de sua pequena família, nunca mais voltaria a entrar nos eixos novamente. Uma semana depois, como Elizabeth havia prometido, as crianças começaram suas aulas de natação. Foi Cliff quem estimulou Ludovic a nadar, porque diante da água o menino se acovardou de forma muito estranha, como se estivesse tido uma experiência muito desagradável com a água. O que era curioso, pois ele nunca havia tido contato com a água, senão a do banho e a da chuva. Nos meses que se seguiram, Vitor tornou-se prisioneiro de diversas complicações de saúde. Ele misteriosamente parecia definhar na cama. Eu podia ver nos olhos de Anne que ela sofria tanto quanto o menino, e o sofrimento que vi em seus olhos me enchia de revolta e indignação. Na minha opinião, Anne não podia sentir nada por Vitor. Esse sentimento era por mim visto como uma traição. Ainda que o meu ódio por Vitor fosse tamanho, por nenhum momento eu me recusei a pagar todo o auxílio médico de que ele necessitava para recobrar a saúde. Talvez fizesse isso para aliviar a culpa que estava lá no âmago do meu ser,
a me perturbar, a culpa por tê-lo empurrado, tê-lo aprisionado àquela cama. Em certos momentos, chegava a pensar que fazia tudo isso por ele, influenciado pelos resquícios da amizade que tínhamos em nossos áureos tempos de juventude. E assim se passaram 3 anos, desde que Vítor Dorigan sofreu aquela queda fatídica. 3 anos prisioneiro de uma cama. Nesse período, Cliff e Ludovic cresceram fortes e sadios, empenhando-se ao máximo na natação. Beatrice não ficava atrás. Os 3 juntos formavam um trio inseparável, mais apegado um ao outro que irmãos que têm o mesmo sangue correndo pelas veias. Foi quando o inverno chegou, branqueando tudo mais uma vez com a sua neve, que a saúde de Vítor piorou, tornando-se precária apesar de todo o esforço médico. Ele estava morrendo. O doutor que cuidava dele sabia disso, e não havia mais nada que ele pudesse fazer para afastar de seu paciente essa triste realidade. Eu, particularmente, acho que Vítor sabia disso. Estava bem a par de sua verdadeira condição de saúde, tanto quanto Anne, tanto quanto cada um de nós. Chovia forte, bem forte, quando Vítor pediu a Anne que me chamasse, que insistisse comigo para ir até ele, caso eu me recusasse. Já disse que desde aquele dia em que ele sofrera a queda, eu nunca mais lhe dirigi a palavra, tampouco o encarei novamente. Eu só atendi ao pedido de Vítor por causa de Anne, para deixá-la menos desconfortável diante de toda aquela delicada situação. Anne pôs a mão no meu braço e me conduziu gentilmente para dentro da casa de bonecas, até o quarto que era ocupado pelo casal. O enfermo pareceu aliviado ao me ver entrar e me aproximar de seu leito. O olhar de aflição desapareceu de seus olhos suplicantes no mesmo instante em que me viu. Anne pediu licença e se retirou, restando apenas nós 2 agora naquele aposento. Não valemos nada, desabafou Vítor minutos depois, em meio a uma respiração entrecortada. Diante de nossos interesses, diluímos o nosso caráter em qualquer substância que estiver ao nosso alcance. Noutras, na maioria, em sangue. Por mais que eu tentasse, não conseguia manter os meus olhos sobre ele. Antes de morrer, Christopher, acrescentou Vítor com a voz partida, quero levar comigo, senão o seu perdão, mas a promessa de que um dia, quem sabe, possa compreender o que eu fiz. Quis dizer alguma coisa, mas as palavras fugiram de mim, levadas pelo vento do ressentimento que ainda se evoluía incansavelmente dentro do meu coração. Christopher, tornou Vítor. Finalmente meus olhos se encontraram com os dele. Senti-me desconfortável ao ver o modo como ele me olhava, de maneira bastante estranha, como se sentisse pena de mim, o que, a meu ver, não condizia em nada com a realidade. Afinal, era eu quem deveria sentir pena dele e não ele de mim. Aquilo me incomodou severamente, a ponto de querer sair dali urgentemente. Somente muitos anos depois é que eu fui compreender o porquê dele me olhar daquele modo. Ele sentia pena de mim, por me ver escravizada ao rancor, ao ódio, à revolta e ao caos emocional que as nossas desavenças me causaram.
Foi também, muitos anos depois, que eu me ative ao fato do quanto havia sido sofrido para Vitor descobrir que Anne, sua amada Anne, havia se apaixonado por outro homem. Certamente, o mesmo grau de sofrimento que me abateu a alma quando soube que ele havia se casado com ela. Se houvesse percebido tudo isso antes, bem antes, me permitido ver essa realidade, eu teria me poupado de todos aqueles anos em que eu vivi preso ao cárcere do ódio e da revolta. Procurando firmar a voz, Vitor disse: "Você foi para a guerra e voltou dela. Eu não fui, mas vivi dentro dela por anos. Algo sempre me disse que eu morreria cedo, e por isso havia dentro de mim uma necessidade urgente de ser feliz. Por essa razão, arrisquei tudo para ser feliz." Ele respirou com dificuldade antes de acrescentar: "Eu jamais vou esquecer o que você fez por mim, o que fez por mim, por Cliff e por Anne. Quando mais precisamos, você foi realmente um anjo em nossa vida, em nossas vidas, que a vida o recompense de alguma forma. Com a minha morte, ela será sua, Christopher, toda sua. Cuide dela e do menino, meu filho, por mim." Suas palavras conseguiram me tocar naquele momento, fazendo com que os meus olhos, olhos de névoa e de perda, deixassem de olhar para trás, para aquele passado que me deixara tantas cicatrizes, para olhar, ainda que por segundos, para aquele presente tão carente de atenção, prestes a ser levado pela morte. A falta de ar de Vitor piorou, deixando-me alarmado. Chamei por Anne imediatamente. Ela assumiu seu lugar junto à cama, tomou a mão dele entre as suas e sentiu uma débil pressão de seus dedos. "Vitor Dorigan", disse, com grande esforço. "Eu amo você, Anne, desde a primeira vez em que a vi perto do bosque. O bosque encantado. Foi amor à primeira vista. Eu sou a prova viva de que ele acontece, de que ele é verdadeiro. Eu a amo, amo infinitamente. Até mesmo depois de morta ainda a amarei. Se fiz algo indevido, só fiz porque amava demais. Mais que tudo, mais que a mim mesmo, minha própria vida. E só quem amou alguém assim tão profundamente quanto eu pode compreender a extensão do meu amor por você." Anne Campbell tornou a sentir a pressão dos dedos dele, mas foi por segundos, logo relaxaram. As pálpebras de Vitor se fecharam. Vitor Dorigan estava morto. Seu espírito, liberto daquele físico incapaz de abrigá-lo por mais tempo, sem causar-lhe tanta dor. Funguei quase que imperceptivelmente. Estava abalado, não posso negar. Abalado emocionalmente. O homem que eu tanto odiara, que se tornara o receptáculo de todo o meu ódio naquela vida, estava morto bem diante dos meus olhos. E eu que pensei que com a sua morte provaria do doce prazer da vitória sobre ele. Senti apenas um vazio imenso se abrir no meu peito, como se o coração estivesse se evaporando com o passar dos segundos. Anne ergueu os olhos para mim, que estava em pé ao seu lado, procurando apoio. Ajudei-a, então, com delicadeza, a se levantar e a acolhi em meus braços. Não pude suportar a sua dor, o choro que rompeu seus olhos devido à dor
que só a morte sabe provocar na alma humana. Para mim, ela não podia chorar, não diante da morte daquele que nos fez tanto mal. As palavras de Victor tornaram a ecoar na minha mente. Ela agora é sua, Christopher, sua. Cuide dela. Quando eu senti mais segurança para deixá-la sós com Victor, retirei-me do quarto em busca de Elizabeth para lhe dar a notícia. A chuva ainda caía pesada. Assim que soube, Elizabeth quis ir imediatamente ao encontro de Anne. Acompanhei-a. As crianças, disse Elizabeth no meio do caminho, num murmúrio quase imperceptível. Havia me esquecido delas, de tão atarantado. Eu conversarei com elas. Prontifiquei-me. Você auxilia a Anne no que for necessário. Creio que ela precisa de você agora mais do que tudo. Elizabeth assentiu com os seus olhos lagrimejantes. Entreguei o guarda-chuva para ela e corri de volta para casa. Dirigi-me para a varanda onde as crianças se encontravam enfurnadas, jogando um de seus joguinhos prediletos. Estavam tão entretidas com o jogo que não se preocuparam com a minha chegada. Crianças, disse eu, procurando transparecer segurança. Sem voltar os olhos na minha direção, Beatrice disse: Papai, estou ganhando desses 2 pestinhas finalmente. Inspirei o ar, procurando me tranquilizar. Meus lábios estavam prontos novamente para chamá-los, quando os meus olhos se encontraram com os de Cliff. Como era de hábito ignorá-lo, não percebi que ele me olhava com atenção desde que eu aparecera ali. Pude ver em seus olhos o que ele leu nos meus. Soube então que não era preciso dizer-lhe nada sobre o pai. Ele já sabia. Cliff, é a sua vez. Cliff, disse Beatrice, voltando o olhar para o amigo querido. Minha filha então também tomou conhecimento da morte de Victor simplesmente pelo olhar do amiguinho. Pôs-se de pé, quase num salto. Voltou-se para mim e com bastante cautela perguntou: Papai, não sei por que não consegui encará-la. Baixei os olhos tomado de certa vergonha. Beatrice então fez o que qualquer adulto sensato faria numa situação dessas. Confortou Cliff em seus braços. Ludovic olhava para a cena sem compreender. Voltei-me então para ele e expliquei. O pai de Cliff, meu filho, acaba de falecer. Cliff se desvencilhou dos braços de Beatrice, num gesto até que brusco, e saiu correndo para o jardim em meia chuva, deixando-nos ali perplexos. Papai, frisou Beatrice, com quem diz, faça alguma coisa, pelo amor de Deus. No entanto, não fiz nada. Permaneci congelado naquela posição, assistindo o menino correr em desespero, abrir o portão com ímpeto e ganhar a rua. Vê-lo agora sofrendo era, de certo modo, uma compensação pelo sofrimento que eu, na minha ignorância, o responsabilizava. Beatrice subitamente disparou atrás do menino. Beatrice! Gritei com austeridade. Volte aqui! Mas ela não me ouviu, graças a Deus. Correu com quantas pernas tinha atrás do amigo inseparável, enfrentando a chuva forte e a friagem que ela trazia. Algo ficou bem certo para mim nesse dia. Se a tristeza não foi capaz de destruir as barreiras que eu punha entre mim e Cliff, nada seria, absolutamente nada. Papai, disse Ludovic lagrimosamente, pegando na minha mão direita.
Estou com vontade de chorar. Agachei para ficar rosto a rosto com o meu filho. Acariciei-lhe a face e disse: Se está com vontade de chorar, meu filho, então chore. O menino rompeu-se em lágrimas. Eu o segurei firme contra o meu peito, acariciando interminavelmente sua cabeça, com um sentimento crescente de indignação por Victor Dorigan, o patife, ter arrancado lágrimas dos meus 2 filhos com a sua morte, causado todo aquele pesar em minha família, ter arrastado a todos daquela casa planejada para vivermos de alegria às sombras da morte, a qual ficou por longos e tenebrosos dias. Pronto, o ódio, o rancor, o asco por Victor Dorigan estava de volta, retomando o controle sobre a minha pessoa, ainda que estivesse morto. Assim que avistei Cliff voltando acompanhado de Beatrice, os 2 encharcados pela chuva, meu sangue ferveu. Eu estava prestes a repreender o menino por ter feito o que fez quando Beatrice pousou a sua mãozinha no meu braço e disse seriamente: Não, papai. Como a voz das sombras, Beatrice sempre sabia o que eu estava prestes a fazer e antes que o fizesse me chamava a atenção. E voltando-se para o menino disse: Papai quer lhe falar, Cliff. Não me peça para fazer o impossível, Beatrice, pensei. O que tenho eu para dizer a essa criança? Palavras de conforto, esperança, consolo? Não, Beatrice, é melhor me deixar fora dessa, porque eu tenho medo de explodir e dizer a ele o que penso realmente sobre o pai dele. O menino voltou lentamente a cabeça na minha direção, deixando-me encabulado. A voz das sombras atravessou meus pensamentos então. Ora, Christopher Angel, honre o seu sobrenome. Ele não lhe foi dado à toa. Recebeu-o para que se lembrasse sempre do que significam os anjos. Ignorei a observação como um cínico que só ouve o que quer. Procurando me esquivar do olhar dos 3, abri a porta enquanto dizia: Sua mãe está precisando de mim. Entrei e sumi. Acovardei-me diante de uma criança. Sim, pode ser chamado assim. Uma atitude medíocre tanto quanto os ressentimentos que eu permitia que dominasse a minha alma. Assim que Anne se viu diante do filho, abraçou-o carinhosamente e procurou lhe transmitir palavras de conforto. Sabe, Cliff, nunca é fácil saber que uma pessoa tão querida está morta, ainda mais quando essa pessoa é um pai tão amado. O menino agarrou-se ainda mais na mãe. Eu mesma, filho, já tive de me separar muitas vezes de quem eu amava muito ao longo da minha vida. Foi difícil, foi muito difícil, mas nós, todos nós, precisamos buscar dentro do coração a força para seguir em frente, superar, lembrando que a morte não é o fim, pois o nosso espírito sobrevive a ela. Eu sei que isso é verdade, pois quando eu perdi a minha irmã Rosamunde e o nosso conhecido Samuel, eu pude vê-los após a morte, pois eles me visitavam, chegavam até conversar comigo. O menino afastou o rosto do dela e olhou firme em seus olhos. É mesmo? Ela concordou com a cabeça. Sim, seu pai também continua vivo, agora somente em espírito, num plano onde Deus abriga todas as almas, e um dia nós vamos reencontrá-lo na graça de Deus, matar a saudade que crescerá dentro de nós
durante todos esses anos de separação e poderemos então recomeçar a vida juntos. Uma lágrima escorreu dos olhos do menino. Ela enxugou com um dedo e beijou carinhosamente a ponta do seu nariz, tornando a envolvê-lo em seus braços macios. Assim que voltamos do funeral de Vítor, aconcheguei-me na minha poltrona predileta na sala e deixei a minha mente se esvaziar. Nem sei por quanto tempo fiquei ali entregue ao alívio por ver Vítor Dorigan morto e enterrado, acabado, humilhado e em breve apodrecido. Saber que Vítor Dorigan não mais vivia ao lado de Anne, tampouco às minhas custas, muito menos no planeta, enchia-me cada vez mais de satisfação. Levantei-me da poltrona sentindo-me um rei que finalmente havia triunfado sobre o inimigo. Mas a sensação de vitória desmoronou no exato momento em que avistei Cliff Dorigan empurrando o balanço preso na árvore, com Beatrice sentada nele. Nossos olhos se encontraram, colidiram como dois planetas. Estremeci e me entorpeci de ódio. Por pouco não gritei quando Elizabeth tocou a minha mão. Chegara tão de mansinho que eu nem percebi. O que foi? Perguntou ela surpresa com a minha reação. Pelos meus olhos ela pôde ver o meu tormento. Baixando a voz, ela me disse: Vítor está morto, Christopher, morto. Não se deixe mais perturbar pelo que ele lhe fez no passado. Ponha um ponto final de uma vez por todas nessa rixa. Você se engana, Elizabeth. Ele ainda vive, retruquei com acidez. Vítor ainda vive na pele do filho. Cliff é uma réplica perfeita do pai, no tom de voz, na aparência, nos trejeitos, no modo de olhar, assim como Ludovic é uma réplica de mim. É difícil olhar para ele e não me lembrar de Vítor. É quase impossível. Elizabeth achou certamente estranho o meu comentário, pois para ela Cliff havia puxado Anne fisicamente, em tudo a seu ver. Ela pegou firme no meu braço no mesmo instante, olhei-a e ela me disse resoluta: Não transfira para o menino o ódio que sentiu pelo pai dele, Christopher. Não fará bem nem para você, nem para o garoto. Além do mais, ele não passa de um menino inocente, que não tem culpa alguma pelo que o pai dele fez. Elizabeth estava certa no que afirmara, mas minha ignorância não me deixou ver essa verdade. Se tivesse, eu teria me libertado de uma vez por todas de todo aquele rancor e revolta que me aprisionava até a alma. E foi pensando em Cliff Dorigan que tanto eu quanto Elizabeth dormimos aquela noite, envoltos de uma certa apreensão, cada um por um motivo, cada um querendo saber a razão que fugia à nossa compreensão. Anne não mais tirou o luto. Assim que pude, fui até ela oferecer-lhe meus préstimos, dizer-lhe que não se preocupasse com nada, que continuasse morando conosco, que eu lhe daria tudo o que precisasse. Ela voltou-se para mim, olhos lagrimejantes, e me agradeceu por minha generosidade. Eu jamais a deixaria desamparada, nem mesmo do outro lado da vida. Capítulo 19. A vida continua. Dias depois, quando me encontrava novamente na sala de estar, no meu lugar habitual lendo o jornal, despertei com o som de um estalito de língua que fora dado por Beatrice. Ela me encarava com seus olhos vivos e argutos de sempre. O que foi, minha filha?
Quer falar comigo? Sim, papai. É sobre o Cliff. Meu senho fechou-se no mesmo instante. O que tem ele? Perguntei com certa impaciência. O campeonato de natação. Ele não quer mais participar depois da morte do pai. E o que eu tenho a ver com isso, Beatrice? Ora, papai, uma palavra, um incentivo vale muito. O senhor mesmo disse. Ela me puxou pela mão, querendo me levar até o menino, mas eu recolhi minha mão, recusando o convite. Papai, por favor, insistiu Beatrice, na sua doçura de voz. Não, Beatrice, que Cliff faça o que achar melhor. O ar de desapontamento em seus olhos tornou-se notável, visto que eu não estava disposto a incentivar o menino a continuar participando daquilo que mais amava, a natação. Beatrice resolveu ter uma conversa séria com um amigo querido. Você não pode desistir do campeonato, Cliff. Não depois de ter praticado tanto para vencê-lo. É isso mesmo, Cliff, reforçou Ludovic. Você tem que ir. Papai era o meu maior incentivador, respondeu o menino desconsolado. De que vale agora tudo isso se ele não está mais aqui para me ver? Ainda assim você tem que ir, incentivou Beatrice. Tenho a certeza de que ele se sentiria muito feliz e realizado se não desistisse, se participasse e mostrasse o quanto é bom em natação. Acha mesmo? Tenho absoluta certeza. Não era apenas para incentivar o amigo querido que Beatrice afirmava aquilo, mas porque realmente acreditava em Cliff como nadador. O dia do campeonato chegou, e foi pensando no pai falecido havia pouco que Cliff Dorigan conseguiu vencer a prova. 300 metros de ida e volta. Todos vibraram com a vitória do menino, até mesmo Ludovic, que chegou em quinto lugar. Eu, no entanto, não gostei nada daquilo. Era para Ludovic ter ganhado o torneio e não o outro. Ver o meu filho perder para o filho de Victor Dorigan era inaceitável. Fiquei tão irritado e desapontado que assim que me vi a sós com Ludovic, o repreendi drasticamente. Por que não chegou em primeiro lugar, Ludovic? Por quê? Ora, papai, eu não sei. Eu tentei, eu juro que eu tentei. Pois não tentou o suficiente. Não, não. Sabe o quanto foi humilhante para mim ver Cliff e não você, meu filho, vencer aquela prova? Você faz ideia? Desculpe, papai. Eu prometo que vou me esforçar mais e no próximo torneio eu hei de pegar o primeiro lugar. Acho bom. Não quero me decepcionar com você mais uma vez, Ludovic. Nunca mais, compreendeu? O menino baixou o olhar entristecido. Eu havia saído para o jardim que cercava a casa para tomar um ar, quando bateu em mim uma vontade de ver Anne. Aproximei-me da janela da sua sala o mais quieto que eu pude e fiquei ali observando ajudar o filho a fazer as tarefas de casa. Era um trabalho sobre a Primeira Guerra Mundial. Mesmo dali podia ouvir as explicações que ela dava para o filho com nitidez. A certa hora, Cliff perguntou. Ludovic disse que o pai dele lutou na guerra, é verdade? Sim, foi bravo. E o papai? Houve uma ligeira hesitação antes de Anne responder. Seu pai não pôde ir para a guerra, pois levou um tiro na perna, bem na altura do joelho, horas antes da convocação. Um tiro? Nossa, de quem? Foi uma bala perdida. Por pouco não o deixou preso a uma cadeira de rodas para sempre. Por essa razão que papai mancava um pouquinho, não é?
Sim, exatamente. O menino ficou pensativo por alguns instantes e por fim disse: Pobre papai, sinto tanta falta dele. Eu também, meu filho, eu também. A frase veio de encontro a mim como uma bala perdida, acertando-me fundo na alma. Senti novamente duas mãos apertando meu pescoço, forçando-me a contar a verdade, tanto para Anne quanto para o filho. Contar o que Vítor foi capaz de fazer para fugir da guerra, mostrando ao menino o covarde, o patife, o canalha e oportunista que fora seu pai. Deixá-lo com vergonha dele, muita vergonha. No entanto, mais uma vez eu procurei seguir o conselho da voz das sombras. Acalme-se, homem. O momento não é para promover discórdias e sim apaziguá-las. Acatei o conselho, mas no íntimo a vontade era de desmascarar Vítor, revelar toda a sua farsa, uma vontade que latejava e ardia dentro de mim como arde o fogo queimando a pele de um ser vivo. Despertei dos meus pensamentos ao ver Anne saindo de casa com o rosto todo riscado de lágrimas, e ao me ver ela pareceu se entristecer ainda mais. Pareceu que ia dizer alguma coisa, mas fosse o que fosse, as palavras não tiveram forças para atravessar seus lábios. Você chora por ele, disse eu subitamente. Foi como se as palavras houvessem saltado da minha boca como que por vontade própria. Ela me olhou mais profundamente com seus olhos azuis, vermelhos e lagrimejantes. Você sofre por ele, repeti com amargor. Eu não entendo. Como pode chorar por ele se dizia me amar tanto? É lógico que eu choro e sofro por ele, Christopher. Vivemos juntos durante todos esses anos, enfrentando altos e baixos, e tivemos um filho juntos. É repugnante para mim vê-la derramar lágrimas por aquele que... Travei a língua, incerto mais uma vez quanto a lhe revelar a verdade. Vítor, ele era bom para mim. Eu não o amava, não tanto quanto... Um suspiro cortou-lhe a frase ao meio. Ainda assim, ela prosseguiu. Eu o queria muito bem, um querer que é também uma espécie de amor. Você o odiaria se soubesse da verdade. A verdade é que está aqui engasgada na minha garganta. Seja qual for essa verdade, ainda assim eu não odiaria Christopher, porque o ódio não cabe em meu coração. Se coubesse, eu sentiria vergonha de mim mesma por permitir que tamanha obscenidade se alojasse aqui. Ainda mais quando se tem tantos sentimentos tão belos na vida para abrigarmos em nosso coração. De certa forma, as palavras de Anne feriram-me profundamente. Uma nova competição de natação chegou e Ludovic mais uma vez perdeu para Cliff. Agi mais uma vez com estupidez para com o meu filho. Deixei o local sem me despedir de ninguém. O senhor está decepcionado comigo, não é, papai? Perguntou-me Ludovic assim que me reencontrou. Estou, Ludovic, muito decepcionado. Você havia feito um trato comigo e não cumpriu. Eu sinto muito, papai, eu me esforcei. Não o suficiente. Se tivesse, teria vencido. Eu prometo, papai, que eu vou vencer da próxima vez. Espero que não seja mais uma promessa em vão. Eu juro. Não jure em falso. Eu hei de conseguir. Nem bem Ludovic terminou a frase, Elizabeth entrou no aposento. Ela, que havia ouvido parte da conversa, voltou-se para mim e perguntou: Não acha que está sendo radical com o nosso filho? Mais importante que vencer é participar? Ora, Elizabeth,
Não me venha com essas frases feitas, pois elas não me consolam nem um pouco. O problema é Cliff, não é Christopher. É o fato de Ludovic ter perdido o primeiro lugar para um menino que o aborrece, não é mesmo? Ora, que bobagem! Bufei irritado. Christopher, acrescentou ela com severidade. Torno a repetir o que eu já lhe disse antes. Cliff não é Victor Dorigan, é apenas filho dele. Não transfira para ele o ódio que sentiu pelo seu pai. Por um ódio que, pelo visto, continua corroendo você mesmo depois de Victor estar morto. Revele tudo isso. Não desconte sua raiva no menino, tampouco no nosso pequeno Ludovic. Será melhor para todos, especialmente para você. Elizabeth estava certa em tudo o que afirmara. Eu, no íntimo, sabia disso, como sabia também que estava errado no modo de me comportar diante de tudo aquilo. Mas eu não tinha forças, talvez por não me dispor a procurar por elas para transcender aquele mergulho na ignorância. Novo campeonato de natação, nova decepção com Ludovic, de ambas as partes. Assim que voltamos para casa, arrastei-o para o quarto e dei-lhe um sermão aos berros. Estava prestes a dar-lhe uns tapas também, quando Elizabeth entrou no quarto e falou num tom elevado. Christopher! Segurei minha mão no ar. O menino se encolheu inteiro de medo, pavor e humilhação. Minha voz se elevou tanto que atravessou as paredes com facilidade. E daquele dia em diante, Cliff, sem que eu soubesse, nem ninguém mais, começou a treinar o amigo que tinha como irmão. Você vai vencer, Ludovic, dizia Cliff com convicção. Não vou, retrucava Ludovic descrente. Vai sim, insistia Cliff. Acredite nisso, você tem potencial. Não tenho. Por mais que eu me esforce nos treinos, o máximo que eu consigo chegar é em quinto, sexto lugar. É melhor eu desistir. Cliff segurou firme no ombro do amigo, penetrou fundo nos seus olhos azuis, nos olhos azuis esverdeados dele e disse: Lembra, Ludovic, quando eu quis desistir da minha competição por causa da morte do meu pai? Você e Beatrice me incentivaram a não desistir, a não entregar os pontos, como dizem os adultos. Portanto, agora sou eu quem lhe peço para não desistir, Ludovic. Persista. Eu sou uma vergonha para o meu pai, uma humilhação. Como ele mesmo diz, não é não. Ele ama você como meu pai me amava, como sua mãe o ama. É melhor eu desistir para não passar mais vergonha. Papai disse-me certa vez que só os fracos desistem. E você, Ludovic, não é fraco. Não, senhor, é forte e valente. Ludovic olhou para o amigo com os olhos de quem diz: será mesmo? Cliff bateu amigavelmente em seu ombrinho e ordenou: chega de papo, vamos treinar. Nova competição. Lá estávamos nós, eu, Elizabeth, Anne e Beatrice, na arquibancada para assistir aos meninos. Pouco antes de Ludovic entrar na piscina, nossos olhos se encontraram. Pude ver imediatamente que havia medo dentro deles. Medo de perder, medo de me ferir. Assim que Cliff notou o nosso encontro de olhares, voltou-se para o amigo e disse: concentre-se, Ludovic, concentre-se. Esqueça tudo mais e só preste atenção no aqui e no agora. Concentração. É só disso que você precisa para vencer. Ludovic assentiu com um olhar e um sorriso enviesado. Deu-se a largada. Cliff logo ganhou dianteira, desta vez, porém, seguido por Ludovic. Confesso que me surpreendi ao ver Ludovic em segundo lugar. Por alguns minutos ele ficou emparelhado com um outro garoto disputando o segundo lugar. Braçadas mais concentradas, força, determinação
fez com que o meu garoto retomasse o segundo lugar e se mantivesse ali. Restava agora apenas ultrapassar Cliff para ganhar o campeonato. Beatrice vibrava pelos dois, Anne e Elizabeth idem, eu somente por meu filho. Os dois meninos estavam agora lado a lado, juntinhos, cabeça com cabeça. Restava pouco para o final. Segundos, milésimos de segundos, chegada. Ludovic Angel vencia por milésimo de segundos de diferença a competição daquele dia. As mulheres de minha vida vibraram alegres. Eu também poderia ter feito o mesmo, se um pensamento não tivesse me detido. Uma suposição, na verdade, plausível que se confirmou quando os meus olhos se encontraram com os de Cliff. Ele havia deixado Ludovic ganhar para alegrá-lo e para me alegrar. Aquilo foi encarado por mim, na minha mais profunda ignorância, como uma esmola, e eu não precisava de esmolas, ainda mais daquele tipo, ainda mais daquele menino por quem nutria profunda antipatia. Eu sei o que você fez, eu disse para Cliff assim que ficamos a sós. Ele me olhou com o mesmo temor de sempre. Aproveitei-me mais uma vez de sua fraqueza e disse: meu filho não precisa de você para vencer. Se pensou que estava ajudando, deixando-o ganhar, enganou-se redondamente. Ludovic, disse o menino temeroso, ganhou por esforço próprio, Sr. Angel. Ele é bom, treinou muito. Não me venha com lorotas, garoto. Eu sei muito bem o que você fez. Repito, não preciso de esmolas. Eu juro que procurei, com muito custo, suavizar o meu modo de me dirigir a Cliff, mas eu não consegui. Nele eu vi a imagem estampada de seu pai, a quem eu tanto odiei e pior, que eu ainda tanto odiava mesmo estando morto. Quão ignorante podemos ser! Ouvi-me dizendo: ah, se ele pudesse partir dali para sempre, para nunca mais ter que pousar os olhos nele e encontrar o olhar, os traços e os trejeitos que o pai deixou nele por hereditariedade. Ah, se isso fosse possível, que bênção seria! Mas como me livrar daquela criança indesejável, sem machucar Anne? Só havia um modo. Percebi, pagando-lhe os estudos numa cidade distante, ou melhor, num país distante, bem longe da cidade onde morávamos. A ideia me encheu de alegria. Minha ignorância era tanta que me deixava cego e frio para com os sentimentos alheios. Quão egoístas somos nós! Que mania querer olhar somente para o nosso próprio umbigo, nos livrar daquilo que nos incomoda sem levarmos em consideração o sentimento alheio, a dor que isso pode causar ao próximo. Mas um dia a vida ensina. Ela sempre ensina. Ninguém pode fugir dos seus ensinamentos, nem mesmo do outro lado da vida. Capítulo 20. Se o amor insiste em nos querer. Havia-se passado quase um ano desde que Victor havia morrido, e eu estava na sala de estar, olhando pela janela, pensando nos últimos acontecimentos que envolveram a minha vida, a de todos em geral daquela casa, quando eu avistei Anne, ainda trajando luto, indo pendurar as roupas úmidas no varal. Elizabeth ia passando pelo hall que ligava a sala de estar à outra extremidade da casa quando me viu. Nesse instante mudou de rumo e veio em minha direção. Estava tão concentrado no que via que nem percebi a sua aproximação. Sem me dar conta, murmurei: ah, Anne. Elizabeth ia me chamar, mas vacilou diante das minhas poucas palavras, deixando-a estática sobre a sombra de uma inquietante sensação. Quando me voltei para trás, assustei-me terrivelmente ao vê-la ali, parada,
olhando-me com curiosidade. Elizabeth, exclamei, não a havia visto aí. Um sorriso dorido flutuou brevemente em seus lábios. Ficamos trocando um longo olhar enquanto um lampejo de seriedade crescia no olhar de Elizabeth. Um lampejo que foi me deixando cada vez mais desconcertado e me fez desviar os olhos dos dela. A voz de Elizabeth retornou antes da minha. Estava passando e... Ela não completou a frase. Aproximou-se da janela e dirigiu o olhar para onde eu estava olhando, onde Anne encontrava-se estendendo a roupa no varal. Fiquei receoso de que ela suspeitasse de algo a meu respeito e de Anne, até mesmo que tivesse me ouvido dizer o que disse sem pensar. Apressei-me em dizer. Estava pensando em Anne, com pena, viúva, tão jovem. Sem olhar para mim, Elizabeth disse em tom prosaico. Pois eu estava pensando a mesma coisa. Um longo silêncio dominou o ambiente depois de suas palavras. Um silêncio por fora, não na mente, nem no coração de nós dois. Daquele momento em diante, Elizabeth ficou cismada e atenta ao meu modo de olhar para Anne Campbell. Fora impressão? Perguntava-se ela, ou Christopher olha para Anne com outros olhos? Passara ele a olhar daquele modo para Anne depois que ela se tornara viúva? Ou sempre a olhara daquele modo e ela é que não percebera? A questão provocou um súbito e entrelaçado formigamento na ponta dos seus lábios. Está Christopher apaixonado por Anne? Indagava-se, novo formigamento, desta vez no peito. Acalme-se, dizia para si mesma. Não tire conclusões apressadas. Você está imaginando coisas. É tudo obra dessa mente possessiva e ciumenta de mulher. Ainda que Christopher se apaixone por Anne, ela não se entregaria a ele. Não ela, jamais. Ela conhecia bem, muito bem para afirmar isso. Elizabeth procurou endireitar os seus pensamentos e, quando a cabeça clareou um pouco mais, conseguiu voltar a respirar no ritmo certo. Mas a troca de olhares que ela presenciara entre Anne e eu não conseguiu mais sair de sua cabeça. Era como uma farpa que entra na pele e não se consegue tirar, incomodando constantemente. Desde então, Elizabeth passou a estudar muito discretamente os olhares entre Anne e eu, especialmente os meus para ela. Então, certo dia, levantou uma hipótese. Seria Anne a mulher por quem Christopher esteve perdidamente apaixonado no passado e por algum motivo obscuro não pôde se casar? Seu coração disparou. Aquela mulher, perguntou-me ela certa noite, pouco depois de nos enfronharmos debaixo das cobertas. Aquela mulher por quem você foi tão apaixonado na juventude. Por onde anda ela? Que fim levou? Casou-se? Teve filhos? Você nunca falou nada a respeito? Se nunca falei é porque eu não gosto de falar a respeito, respondi secamente. Ela ainda mexe com você, não mexe, Christopher? Ora, por que diz isso agora, Elizabeth? Precaução. Fez-se um breve silêncio antes de Elizabeth acrescentar. O que você acha de Anne? Viúva, tão jovem. Ela poderia se casar de novo, não? Como eu fiz. Pensei em apresentá-la para o Sr. John Hubbard, dono da loja de secos e molhados. Ele é viúvo também, com um filho para criar. Tenho certeza de que ele seria um ótimo marido para Anne e ela uma ótima esposa para ele. O comentário me deixou inquieto. Está pensando em arranjar um casamento para Anne?
Por mais que eu tentasse fazer a pergunta num tom natural, ela saiu exaltada. Sim, por que não? Você nem sabe se Anne quer se casar outra vez? Novamente, exaltação na voz. Elizabeth virou o rosto no travesseiro até ficar de frente para o meu perfil. Mantive-me com os olhos pregados no teto. Isso incomoda, Christopher? Digo, ver Anne casando-se com outro homem? Não, exclamei. Absolutamente. Por que haveria de me incomodar? Tem razão, murmurou ela pensativa. Por que haveria de incomodá-lo? Naquela noite, dormi atormentado, só de pensar em ver Anne casada com outro homem. Não seria justo ter novamente um homem se interpondo entre mim e ela. Não, não outra vez. Anne era minha, só minha, e não haveria de ser de mais ninguém. Havia-se passado uma semana desde esse acontecimento. Anne estava passando por mim, quando de repente, num impulso, peguei-a pelo braço, segurei-a e disse seriamente: Anne. Ela me olhou assustada. Disse, começando a tremer: Perdeu o juízo? Há algo que está me matando, Anne, corroendo-me por dentro. Você pretende se casar de novo? Pretende? Seus olhos dilataram-se um pouco mais diante da minha pergunta. Não, respondeu enfática. Por quê? Respirei aliviado. Não sei. É tão jovem. Pensei que, por ser jovem, sentisse vontade de se casar outra vez. Eu não suportaria vê-la casada com outro homem, Anne. Outro homem que não fosse eu, não de novo. Minha garganta secou, estava aflito, amargurado, trêmulo. Anne, você precisa aceitar, Christopher, que nessa vida nunca se pode ter tudo. Eu não quero tudo. Você bem sabe, eu só quero uma coisa, você. Nós já nos temos, Christopher. Vivemos lado a lado com os mesmos sentimentos de outrora, e isso não basta para mim. Tem que bastar. Abri os lábios, mas as palavras me faltaram. Sabe, outro dia, em meio às minhas reflexões, eu percebi algo muito importante sobre a vida. O amor pode ser vivido de diversos modos. Não é preciso que seja necessariamente uma relação carnal. Quando amamos alguém de verdade, amamos independente de ela se deitar conosco, trocarmos beijos ou carícias. O afeto, o carinho, prova de amor pode ser trocado por simples gestos, palavras, olhares afetuosos. Mais do que isso, pode ser vivido pelo simples fato de saber que um está pensando no outro, que um está para o outro para o que der e vier. Isso já é um relacionamento afetivo maravilhoso. Pense nisso, Christopher. Sinta essa realidade na alma. Vai lhe fazer muito bem, bem para todos nós. Rechacei as suas palavras e disse: Se não fosse Victor, tudo entre nós teria dado certo. Senti mais uma vez a minha língua formigar naquele instante, louco de vontade de contar para Anne o que Victor fez para nos separar. Não era mais uma vontade, sim uma necessidade. Ainda que trêmulo, eu disse: Você precisa saber, Anne. Você precisa saber o que aquele canalha do Victor fez para nos separar. Não é justo que você continue por fora do que aconteceu, derramando lágrimas por ele. Você precisa saber o demônio que era o Victor. Enchi meus pulmões de ar antes de prosseguir. O tiro, Anne, o tiro que Victor levou na perna não se deu por causa de uma bala perdida. Foi ele quem atirou na própria perna, Anne, para escapar da guerra e ficar ao seu lado. A notícia de que eu havia morrido na guerra foi ele quem inventou.
só para me esquecer e aceitar a sua proposta de casamento depois que ele a amparasse diante da minha morte. Foi tudo estrategicamente elaborado por Vitor para poder ficar com você. Os olhos dela, agora cheios de lágrimas, pararam sobre os meus e com muito tato ela disse: Eu sei, Christopher. Já faz algum tempo que eu sei de tudo. Foi o próprio Vitor quem me contou no leito de morte. As palavras de Anne travaram as minhas. Senti-me pequeno de repente diante dela. Ainda que tudo o que ele fez tenha nos separado, ainda estamos juntos, ligados de certo modo, amparados pelo afeto que nos uniu, e isso ninguém pode nos roubar. Ela pousou sua mão direita sobre o meu ombro e confortou-o carinhosamente. Guarde bem no seu coração o que eu lhe disse, Christopher. Reflita sobre essas palavras com afeto. Você vai se sentir muito melhor. Anne retomou o caminho que eu havia interrompido. Fiquei olhando para ela enquanto suas palavras se repetiam na minha mente. Estava tão fora de mim que me esqueci completamente da presença de Elizabeth na casa, do risco de ela presenciar aquela cena entre Anne e eu, descobrir toda a verdade e se ferir profundamente. E foi de fato o que aconteceu. Elizabeth escutou tudo em surdina e estremeceu ao ouvir aquelas palavras. Foi como se uma bomba houvesse sido arremessada sobre a sua cabeça. Antes a vida soubesse como arremessar essa bomba de forma menos dolorida. Mas qual bomba pode ser arremessada sem que se cause desgraça, dor e sofrimento? Nenhuma. Agora ela sabia. Sabia que Anne era a mulher que eu tanto amei, e pior, que ainda amava com paixão. A revelação veio ao seu encontro como fortes ondas vão de encontro aos rochedos. Por isso, murmurou ela aflita, pressionando fortemente a mão contra o pescoço. Por isso que Christopher odiava tanto Victor. Agora tudo faz sentido. Creio que desse dia em diante, Elizabeth nunca mais teve paz. E eu, hoje, a compreendo muito bem. Não é fácil viver praticamente sobre o mesmo teto com a mulher que o seu marido amado tanto deseja. Diante da dor e do desespero que apunhalava agora o seu coração, por tão delicada situação, Elizabeth achou por bem tomar uma providência urgente quanto àquilo, antes que fosse tarde demais para ser remediado. Depois de muito refletir, Elizabeth se viu diante da única solução disponível para o caso. A meu ver, a pior de todas, a mais dolorida, a mais deprimente. Talvez Elizabeth soubesse de antemão o que a sua solução causaria em mim e por esse motivo a adotou, para me fazer sofrer, pagar as duras penas o amor que eu nunca pude lhe entregar por inteiro por causa de Anne. Elizabeth esperou que eu estivesse no trabalho, as crianças na escola, e chamou Anne para uma conversa particular. Assim que Elizabeth se viu a sós com ela, sentiu vontade de berrar, mostrar-lhe indignação, mandá-la sair da casa, da cidade, do país, da vida dela e da minha e dos filhos a pontapés. Mas, estranhamente, foi a calma que predominou. Elizabeth ficou calada por alguns instantes, tentando encontrar palavras adequadas para dar início à conversa. Nunca fora tão difícil para ela ir direta ao assunto. A pergunta chegou aos seus lábios com tal naturalidade que ela quase não percebeu o que fazia. Você é a mulher por quem Christopher se apaixonou no passado, não é, Anne? Houve um espasmo no olhar de Anne. Pode dizer.
encorajou-lhe Elizabeth. Por fim, os olhos de Anne disseram que sim. As mãos de Elizabeth se crisparam, depois se fecharam tanto que suas longas unhas pontudas penetraram na carne de suas palmas de forma dolorosa. Mas a tensão que caía sobre ela naquele instante como uma sombra anestesiava a dor que elas lhe causavam. Elizabeth respirou fundo, uma, duas vezes, até juntar novamente as palavras adequadas para expressar os seus sentimentos. Eu amava Benedict, Anne. Amava-o apaixonadamente com toda a força que me vinha da alma. E, no entanto, a guerra nos separou. Elizabeth trincou os dentes e respirava tensa através deles antes de prosseguir. Você faz ideia do que é amar um homem? Amá-lo perdidamente, querer viver a vida toda ao lado dele, com ele gerar seus filhos, vê-los crescer, namorar, estudar e se graduar, noivar, casar, ter seus próprios filhos, nossos netos, formar, enfim, uma família linda, saudável e feliz, e de repente, logo após, vocês se casarem com o propósito de não se desgrudarem nunca mais um do outro, para poderem viver o maior tempo possível lado a lado. Vem uma guerra que os separa e mais tarde destrói todos os seus planos sem dó nem piedade. Faz ideia do que é isso, Anne? De como eu me senti? A voz de Elizabeth começava a tornar-se trêmula. Ela hesitou antes de acrescentar com uma expressão facial que oscilava entre a dor e o desespero. Foi horrível. Ainda me lembro como se fosse ontem, quando ouvi um toque na porta e pensei ser ele, meu marido, que voltara da guerra finalmente. E, no entanto, ao abrir a porta, encontrei um estranho trazendo a notícia de que ele havia morrido nos campos de batalha. Os olhos de Elizabeth romperam-se em lágrimas. Com dificuldade, ela prosseguiu. Nós não contamos com ela, Anne. Por nenhum momento durante todos os nossos planos de vida, nós jamais contamos com a interferência da morte. Jamais. E, no entanto, ela chegou sem avisar, nos pregando a surpresa mais desagradável de nossa vida. Eu odeio a morte, Anne. Odeio-a profundamente. É mais que odiar. Eu a abomino. E, no entanto, por mais que a odiemos, muitas vezes queremos nos entregar para ela sem pudor algum. Quão tolos somos nós! A expressão no rosto de Elizabeth adquiriu um ar de seriedade agora. Ela prosseguiu. Aí então, quando tudo parecia acabado para mim e para minha filha, quando eu estava me sentindo como um navio perdido no mar, em meio a uma tempestade sem bússola, aquele que Benedict, meu marido, implorou para que viesse atrás de mim e de Beatrice, para nos dizer o quanto nos amava e não nos deixasse perdidas no mar da amargura e da miséria, atendeu realmente ao seu pedido. Fez mais do que isso, abrigou-nos em seu coração. E com o passar do tempo foi me libertando da dor e da saudade que eu sentia de meu marido morto na guerra e me dando a chance de recomeçar uma nova vida. Não foi somente Christopher quem me salvou dos escombros que a guerra entornou sobre nossa cabeça. Não, Anne, eu o salvei também. Dei-lhe a chance de voltar à vida, tomar um novo rumo e ser feliz. Eu sabia que jamais poderia substituir a mulher que ele tanto amara e não pôde se casar. Sem saber na época por qual motivo, ainda assim eu estava disposta a fazê-lo menos infeliz. Quando tudo estava bem, aquela tragédia trouxe você, seu marido e seu filho para cá.
Nós o abrigamos e procuramos fazer de tudo para que se sentisse em casa. Eu sou muito grata a tudo que você fez por mim, Elizabeth. Eu sei. Por essa razão, agora, da mesma forma que um dia você precisou de nós, eu preciso de você. Elizabeth tomou ar antes de prosseguir. Eu amo Christopher, Anne. Amo-o de paixão. Ele é tudo o que me resta na vida. Eu não posso perdê-lo, não posso jamais, Anne, entende? Nunca fui tola, sempre soube desde garotinha que nada importa mais na vida do que o amor, que só ele permanece ao nosso lado, principalmente o amor de um homem e de uma mulher, um casal. Os filhos crescem, vão embora, têm seus filhos, dedicam-se a eles, seguem os seus rumos, mas nós, os pais, ficamos só com o nosso companheiro. É o que fica sempre para todos, o companheiro. Talvez você pense que eu tenho medo de ficar só, e por esse motivo eu quero manter o homem que eu amo ao meu lado. De fato, ninguém gosta de viver só. Talvez seja egoísmo, seja qual for a explicação. Eu quero Christopher ao meu lado, Anne, ao meu lado. Não vou suportar perder novamente quem eu amo. Não outra vez. O destino já me tirou tantas pessoas que eu amava de paixão, que às vezes eu penso que nasci para viver enfrentando essas perdas, duelando com a morte, tendo sempre de encará-la, olhando-me de cima a baixo com os olhos de quem diz: de mim ninguém ganha, nunca. Ela dirigiu um olhar penetrante e angustiante antes de acrescentar: e por tudo isso que eu lhe faço esse pedido agora, Anne, e espero que você compreenda. Não há como vivermos sob o mesmo teto, ainda que você e seu filho morem na casa colada à nossa, é o mesmo que viver sob o mesmo teto. Christopher vai sempre se culpar por olhar para você, e eu vou viver enciumada por saber que ele a olha. Ainda que você não corresponda a nada, essa situação vai sempre doer demais em mim. Eu vou acabar me revoltando com você e descontando em você, ainda que sem querer, os ciúmes que tudo isso vai me causar. Portanto, Anne, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso muito. A expressão piedosa no rosto de Anne lentamente se converteu numa máscara de compaixão e solidariedade. Num tom ponderado, ela perguntou: você quer que eu vá embora? É isso, Elizabeth? A resposta de Elizabeth não foi imediata. Levou quase um minuto para que ela se pronunciasse. Eu não vejo outra escolha, Anne, respondeu ela com um gesto de impotência com as mãos. Eu sinto muito. Havia pena, uma pena tremenda agora nos olhos de Elizabeth. Eu irei, Elizabeth, concordou Anne. Partirei com o meu filho. Uma lágrima vazou dos olhos de Elizabeth. Com a voz trépida, ela acrescentou: Cliff, pode ficar morando aqui conosco, Anne. Cuidarei dele como a um filho. Beatriz e ele são muito apegados, você sabe. Sua partida lhe partiria o coração. Anne deixou escapar um suspiro amargurado antes de fazer a pergunta. O que será de mim sem o meu filho, Elizabeth? Tem razão, respondeu Elizabeth com uma sombra de inquietação em seu rosto. Que sentido tem a vida de uma mãe distante de um filho? Elizabeth suspirou fundo e com certa tristeza acrescentou: Beatriz vai sofrer muito. Ela adora Cliff, ama-o como eu amo Christopher, mas o que há de se fazer?
Não há feridas, tampouco saudades que o tempo não cicatrize, observou Anne com certa tristeza. O tom que Anne usou partiu o coração de Elizabeth mais uma vez. Com dificuldade ela perguntou: Para onde você vai, Anne? Eu iria para a América viver com a minha irmã e a minha mãe, se tivesse dinheiro suficiente para pagar as passagens de navio. Há tempos que eu venho sentindo vontade de visitá-las. Já faz tantos anos que eu não as vejo. Quase 10 anos. Só não fui porque... Você irá, interrompeu Elizabeth. Você irá porque eu vou lhe dar o dinheiro para pagar as 2 passagens de navio. Não, Elizabeth, faço questão. Os Estados Unidos é um país em ascensão. Será o lugar ideal para vocês morarem. As 2 mulheres calaram-se temporariamente por alguns instantes. Por fim, Anne disse: Se um dia eu conseguir juntar o dinheiro das passagens, eu prometo reembolsá-la. Esqueça isso, Anne, por favor. É um presente meu para você e Cliff. Houve uma nova pausa. Então, num tom mais grave, Elizabeth falou: Christopher não pode saber, Anne. Não pode saber nunca o verdadeiro motivo que a fez ir embora daqui. Compreende? Você também não pode partir na presença dele. Christopher não permitiria. Não deve partir também na presença dos meus filhos. Eles não suportariam vê-los partindo. Então, a partida tem que ser numa hora em que eles não estejam em casa. Eu compreendo. Você deve escrever uma carta de despedida, dizendo nela o motivo que a fez partir assim, tão de repente. Que motivo seria esse? Uma doença? Diga que teve de partir por causa da sua irmã ou da sua mãe, que uma delas está doente, querendo muito te ver. Não escreva em hipótese alguma adeus na carta. Os olhares de ambas, entristecidos, cada qual por um motivo, congelaram-se um no outro. O tempo pareceu desmoronar naquele instante por uma fresta do cosmo no abismo do nada. Anne se dirigia para a porta quando a voz de Elizabeth a deteve. Eu sempre gostei muito de você, Anne. Muito mesmo, você sabe disso. Eu também, Elizabeth. Gosto muito de você. Não me odeie, por favor. Eu não odeio ninguém, Elizabeth. O ódio não cabe no meu coração. Você é jovem, Anne, muito jovem. Há de encontrar um homem que ainda vai fazê-la muito feliz. Quem sabe? Melhor não fazer planos. Eles nunca saem como realmente queremos. Aguardem, a história continua. She left her home to find where she belongs. Her mother's scared to leave.